Amém. Bom dia, gente. Deus é bom. Amém. Não sei se você está aí, seu coração queimando, uma atmosfera de manifestação da presença de Deus. Amém. Isso é bom demais. Ambientes assim são ambientes muito propícios, cara, para coisas extraordinárias acontecerem. Esses ambientes são ambientes onde milagres acontecem com muito mais facilidade, sabe? Manifestações de sinais, de maravilhas, de poder. Então eu quero te dizer que se nessa manhã você entrou aqui precisando de alguma coisa, de um milagre, de uma intervenção dos céus, você está num ambiente propício para isso. Amém? Naquela história ali onde Jesus encontra aquela mulher no poço em Samaria, quando ela experimenta da verdade que Jesus carrega, quando ela experimenta da vida que Jesus carrega, e ali ela é transformada através daquela palavra de conhecimento que Jesus tem sobre ela, a Bíblia vai dizer que ela saiu e foi anunciar o que tinha acontecido por toda a Decápole, né? Era um conjunto de 10 cidades. E as pessoas creram naquilo que ela disse e vieram até o encontro de Jesus. E quando tiveram encontro com Jesus, depois essas pessoas dizem assim: olha, agora nós cremos, não mais pelo que ela falou, mas porque agora nós experimentamos. Sabe, esse ambiente de manifestação da presença de Jesus é um ambiente para você experimentar o poder de Deus. É um ambiente para você mergulhar em tudo aquilo que já está disponível, que já é uma realidade para você no reino dos céus. Amém? Então não perca essa oportunidade. A gente tem duas possibilidades, né? Uma é achar que esse ambiente só existe aqui, na reunião da igreja. Então, eu me limito a ter uma vida diária, cotidiana, de sobrenatural, de uma vida pelo Espírito, na minha vida fora daqui, porque eu acho que a coisa só acontece aqui dentro. E o outro extremo, para longe disso, é achar que não faz diferença nenhuma uma reunião como essa. Porque eu sou igreja em casa, o que Deus pode fazer, em casa. Quando na verdade a palavra diz o quanto Deus tem prazer na comunhão dos santos, o quanto Deus libera bênçãos na comunhão dos santos, o quanto que o Espírito Santo age no nosso meio. Quando o apóstolo Paulo diz assim à igreja: enchei-vos do Espírito, a continuação desse texto, o que é se encher do Espírito? E ele vai dizer que vocês juntos cantem hinos, cânticos espirituais, salmos, louvores a Deus. Então existe algo que acontece na nossa comunhão que não acontece na individualidade, aonde aqui nesse ambiente nós somos empoderados, cheios do Espírito, capacitados, treinados, para que a gente possa viver e ser igreja lá fora. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo, faça aquilo que só você pode fazer. No poder e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós mandamos fora toda distração, mandamos fora todo pensamento contrário e resistente à palavra da verdade. Nós mandamos fora toda preocupação, ansiedade, medo, crise de pânico, tudo aquilo que vem para roubar a semente da palavra semeada nesse lugar, nós mandamos fora em nome de Jesus. Declaramos que os céus já foram abertos, o véu já foi rasgado, o acesso à presença já foi concedido, um novo e vivo caminho a esse lugar, a sala do trono, aonde nós podemos entrar com ousadia no trono, diante do trono da graça, e desfrutar da sua presença, Pai.
desfrutar de quem o Senhor é. Nós queremos comer de Ti nessa manhã. Jesus, Tu és o nosso pão, Tu és o nosso alimento. Nós queremos ser completamente saciados pela verdade da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar com você sobre qual é a razão da nossa esperança. Eu já quero começar lendo com você o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou ler de novo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe? Estar pronto, estar preparado para responder a quem quer que pergunte qual é a razão da nossa esperança, requer uma internalização, uma interiorização de qual é a nossa esperança, ao ponto de você estar apto a responder quando te perguntarem, de prontidão. E aí, eu não sei se você já passou por uma experiência de você dominar um determinado assunto, e aí alguém te faz uma pergunta sobre o assunto que aquele ponto específico você não sabe, você dá uma travada. Então o fato de você não saber tudo não significa que você não saiba nada. Significa que você tem uma determinada experiência, que você tem um determinado conhecimento a respeito daquele assunto, mas que aquele ponto específico você não domina. E se existe um ponto da nossa fé que a Bíblia nos aconselha que a gente domine a tal ponto de estarmos prontos para responder, qual é a razão da nossa esperança. Se te perguntarem hoje, qual é a razão da sua esperança? Sabe, a gente estava conversando sobre isso com o Theo no podcast, né? A gente falou sobre isso. A gente vive num tempo muito, e principalmente num país muito espiritualizado, né? O Brasil tem uma raiz religiosa muito forte. E no ambiente onde as coisas espirituais muitas vezes são banalizadas, é muito difícil encontrar respostas reais para questões espirituais. Então, se você perguntar hoje, de repente, uma pessoa que está há anos frequentando a igreja, qual é a razão da sua esperança? Pode ser que a gente ouça respostas como: eu frequento a igreja porque meus pais frequentavam e eu comecei a frequentar também. Eu frequento a igreja porque eu creio que Deus pode me dar aquilo que eu estou esperando. Esse é o bezerro de ouro dessa geração. É se relacionar com Deus em prol daquilo que Deus pode me dar, em prol daquilo que Deus pode fazer por mim. É uma relação utilitária, sim ou não? Poucas pessoas sabem responder de prontidão qual é a razão da nossa esperança. Mas isso tem um problema, isso gera um problema grave. Por quê? Porque se nós não sabemos qual é a razão da nossa esperança, nós ficamos suscetíveis à desesperança. Se nós não temos clareza qual é a razão da nossa esperança, nós ficamos suscetíveis a todo tipo de todo tipo de sentimento, de emoção, de depressão, de ansiedade, de crise de pânico. Porque no momento onde as circunstâncias te exigem ter esperança, se você não tem clareza de qual é essa esperança, você sucumbe, sim ou não? A pandemia está aí para provar isso. Quanta gente adoeceu no período de pandemia? Quanta gente, nunca se viu tantos casos de ansiedade, de depressão, de crise de pânico, porque as pessoas se viram num cenário que nunca tinham visto antes,
tudo fechado, muita gente morrendo. E aí, se numa hora como essa, você não tem enraizado, se numa hora como essa nós não temos a certeza de qual é a razão da nossa esperança. Como diz aquele texto onde Jesus fala, né? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Vem a tempestade contra ela e ela permanece de pé. Mas aquele que ouve e não pratica, vem a tempestade e a casa vem a ruína. Então, no momento desse, no momento de crise, o que nos faz permanecer de pé, o que nos faz permanecer inabaláveis, é a consciência de qual é a razão da nossa esperança. E aí você veja o seguinte, que quando o texto fala qual é a razão da nossa esperança, você vê que ele não está perguntando simplesmente qual é a sua esperança, porque não tem a ver com o sentimento envolvido na esperança. Não tem a ver com a emoção que eu sinto de que eu tenho esperança. Mas é algo racional, é algo que me faz ter uma certeza, uma convicção, que produz em mim uma convicção de maneira tal que eu tenho esperança. Que eu posso olhar para frente e ver a luz no fim do túnel. Que eu posso olhar para frente e saber que aquela situação não é o fim. Que eu posso olhar para frente e permanecer firme, olhando para o alvo da minha fé. Amém? E o que mais isso gera de consequência, não saber qual é a razão da nossa esperança, é a não pregação do Evangelho. Porque se a nossa esperança não é a verdadeira esperança que o Evangelho produz, se a nossa esperança está no que Deus pode fazer por nós, no que Deus pode me dar, na casa que Deus pode me dar, no carro que Deus pode me dar, no que Deus pode fazer por mim, no que Deus pode fazer pela minha família, no que Deus pode fazer pelo meu filho drogado, no que Deus pode fazer pelo meu marido alcoolizado, se a minha esperança do Evangelho está somente naquilo que Deus pode fazer por mim, se essas coisas não acontecerem, eu me frustro com Deus. Porque eu acho que Deus não foi poderoso o suficiente, ou Ele não foi Deus suficiente para fazer aquilo que eu esperava. Afinal, essa era a minha esperança. E qual é o Evangelho que no modo geral tem sido anunciado? Olha, entra para a igreja, porque Deus pode mudar a sua vida. Entra para a igreja, porque aquilo que você está esperando, Deus vai te dar. Entra para a igreja pelos motivos errados. Significa que Deus não pode fazer essas coisas? Não, tudo isso é real. Tudo isso Ele faz, mas tudo isso é uma consequência. É um fruto de quem recebeu o Evangelho, de quem recebeu a esperança do Evangelho. Amém? A palavra Evangelho, ela vem do grego Evangelium. E nos tempos antigos, só para contextualizar sobre isso, nos tempos antigos, quando os reis saíam para a guerra, tinha muita coisa envolvida, mas principalmente a ansiedade e a preocupação do povo daquele território cujo rei tinha ido para a guerra, de que se o rei do território inimigo ganhasse a guerra, aquele povo seria submetido à escravidão e ao domínio de um outro rei que não o seu. Então o rei saía para a guerra, as pessoas daquele reino ficavam com expectativa, ansiosas, esperando uma notícia do resultado da guerra, e quando a guerra findava, o arauto do rei, que era o mensageiro, e essa palavra arauto é a mesma palavra usada para servo, para apóstolo. Apóstolo vem dessa mesma palavra, arauto, aquele que anuncia a mensagem. E o arauto do rei era responsável por vir à frente do rei, preparar o caminho e dar a notícia, ou que o rei havia perdido a guerra e aquele território seria tomado por um rei de outro lugar,
ou então que o rei havia vencido a guerra. E quando o rei vencia a guerra, ele mandava o arauto dizer: olha, diga ao povo que a guerra está vencida e que agora há paz e prosperidade. E aí as pessoas ficavam naquela expectativa pela chegada do arauto. E quando o arauto vinha e trazia a notícia, o povo começava a se preparar, porque eles sabiam que então o rei tinha vencido a guerra. Então agora a gente tem que se preparar, porque o rei vem e nós vamos festejar e vamos celebrar quando ele chegar. Então, dentro desse contexto histórico, essa palavra evangelho, que era anunciar boas novas, anunciar boa notícia, fazia todo sentido. E a questão é justamente que o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, e que Ele nos chama para sermos seus arautos, que Ele convoca a igreja para ser seus arautos, é justamente a missão de ir à frente e anunciar: olha, o nosso rei venceu a guerra, o nosso rei agora, ele conquistou para nós paz e prosperidade, o nosso rei vem, se prepare, é chegado o reino, é chegado o reino. E isso enchia aquela população de esperança, porque agora nós não vamos mais ser submetidos à escravidão, nós não vamos mais ser submetidos ao domínio de um rei mau, de um rei injusto, porque o nosso rei é bom, o nosso rei é justo, e ele venceu a guerra. E quando o evangelho ele não é anunciado com uma boa notícia, produz tudo o que a gente vê hoje, que a gente chama de religião. Faz sentido? Então, a verdade é que o mundo não está... O problema do mundo não é com a igreja. O problema do mundo é com o falso evangelho. O problema do mundo é com a falsa religião. O problema do mundo é com a hipocrisia. Porque se a mensagem do evangelho é só que você tem que mudar o seu comportamento para agradar a Deus, e a Bíblia vai dizer claramente que o homem é incapaz de justificar a si mesmo, o homem é incapaz de produzir boas obras, as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. O que isso gera é um monte de gente tentando manter uma aparência de santidade, uma aparência de boa performance, para dizer que é aquilo que na verdade não foi transformado de dentro para fora. Amém? E abra comigo aí sua Bíblia, ou leia ali comigo em Romanos 6, do 8 ao 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? João 11, 25 a 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Isso é o próprio Jesus falando. E olha a pergunta que ele fecha o texto. Eu vou ler de novo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isso? A esperança do Evangelho
está em que Cristo venceu a morte, ressuscitou, e com Ele juntamente ressuscitaremos nós, os que cremos. Amém? Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da nossa salvação. Cristo ressurreto é a visão da glória futura. Olhar para Jesus ressuscitado, porque quando nós olhamos para Jesus na cruz, pagando o preço pelo pecado, ali nós enxergamos a obra consumada, ali nós enxergamos a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus, ali nós enxergamos Ele levando sobre si a nossa culpa e a nossa condenação, ali na cruz nós enxergamos Ele levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, ali na cruz nós vemos Ele levando sobre si a maldição que era destinada a nós, ali na cruz nós vemos Ele nos substituindo, mas olhando o Jesus ressuscitado, nós vemos exatamente quem nós seremos, nós vemos exatamente a nossa realidade futura. Olhando para o Jesus ressuscitado, ali na ressurreição se encerra toda dor, se encerra toda morte, se encerra toda tristeza, se encerra todo desânimo, se encerra todo tipo de preocupação, de ansiedade, de problema, de deterioração, de decomposição, de efemeridade. Ali na cruz, Jesus ressuscitado, olhando para o Cristo ressuscitado, nós conseguimos ter um vislumbre da glória futura. Sabe, eu creio muito, mas muito mesmo, que nós como igreja já vivemos a realidade do reino, já vivemos a eternidade. Amém? Eu creio também que como embaixadores desse reino, nós trazemos as realidades do céu para a terra. Eu creio que como embaixadores desse reino, tudo aquilo que está disfuncional, as realidades do céu, se alinham, porque nós trazemos a realidade do céu para a terra. Amém? Mas existem coisas, existem momentos na vida, e se isso ainda não aconteceu com você, em algum momento vai acontecer, e é provável que já tenha acontecido com todos nós, é que talvez aquilo que você estava crendo, aquilo que você estava orando, mesmo com tanta convicção, não aconteceu. Sim ou não? Só que a resposta para esse momento de dúvida, a resposta para esse momento onde aquilo que eu estou crendo não acontece, a resposta para esse momento de uma perda significativa, de um desastre, é olhar para o Cristo ressuscitado. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas eu queria muito, e eu peço ao Espírito Santo que nos ajude nesse momento a ter revelação dessa verdade. Revelação não é uma nova informação, revelação é a compreensão e a mudança da mente quando expostos a uma verdade. Espírito Santo, nos ajude, nos transforme nesse momento, renova o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Olhando para o Cristo crucificado, nós temos a mudança completa da nossa realidade. O preço pelos nossos pecados definitivamente pagos de uma vez por todas. Hebreus vai dizer que não há novamente sacrifício para perdão de pecados, tendo Cristo morrido de uma vez por todas para sempre. Amém? Então, olhando para o Cristo ressuscitado, você encontra cura. Para o Cristo crucificado, você encontra cura. Para o Cristo crucificado, você encontra tudo aquilo que você precisa. Mas olhando para o Cristo ressurreto, você encontra a esperança. Olhando para o Cristo crucificado, você exerce fé. Porque a fé faz você acessar aquilo que já está consumado. E está consumado por causa da obra da cruz. Mas olhar para o Cristo ressuscitado faz você acessar a esperança daquilo que ainda está por vir. E que a Bíblia vai dizer que é possível a nós termos manifestações
vislumbres dessa glória futura. Quando Paulo fala, ele fala assim, olha, não que eu já tenha alcançado, mas é que eu sigo olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu sigo olhando para o alvo. Paulo está olhando para o Cristo ressuscitado. A tal ponto dele dizer, a minha própria vida já não me importa mais. Aquilo que antes para mim era lucro, agora eu considero como perda. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Em outro momento Paulo vai dizer à igreja, olha, para mim, morrer seria lucro, porque eu veria Cristo. Mas, pelo bem de vocês, é melhor que eu permaneça. Quem é que Paulo está enxergando? Qual é o vislumbre que Paulo está tendo? Aonde estão os olhos de Paulo diante dessas afirmações? Qual era o alvo de Paulo? Senão o Cristo ressuscitado. Senão Jesus glorificado. Senão Jesus assentado à destra de Deus Pai, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Vocês estão comigo, amém? Está dando para entender? Então, no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da aflição, para onde você olha? Aonde você encontra esperança? Eu creio que nós podemos viver e vamos viver grandes coisas ainda aqui nessa vida, porque fomos chamados para reinar em vida. Mas quando as coisas não acontecem, o que sobra? Qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é essa: Cristo venceu a morte e ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1, do 3 ao 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, olha o que o texto vai dizer, que incrível, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, afligidos, entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, ou seja, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Esse texto é muito poderoso. Existe um cuidado, sabe? Eu fico assim, falei, caraca, coisa linda. Porque existe um cuidado de Deus de nos contar a respeito de tudo, inclusive dos tempos de aflição. Mas tudo isso resulta quando a nossa fé está verdadeiramente firmada na vitória de Jesus na cruz. Tudo isso resulta em glória, honra e louvor do seu nome. Amém? 1 Coríntios 15, 55 ao 58 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus venceu a morte. E essa é a garantia da nossa salvação. Essa é a garantia do resultado do nosso trabalho. Essa é a garantia de que aquilo que nós fazemos não é vão. Amém? Você pode se alegrar com isso? Amém? Tudo que nós fazemos é escatológico. Tudo. Porque tudo que nós fazemos ou antecipa o reino dos céus, ou antecipa o inferno. Tudo aquilo que nós fazemos, ou é fruto da esperança que carregamos, ou é fruto da desordem que igualmente carregamos. Deu para entender? Vou repetir. Tudo que fazemos é escatológico. Ou antecipa o céu, ou antecipa o inferno. Porque tudo que fazemos, ou provém da fé, gerando vida, ou provém da nossa fé e da nossa esperança, gerando vida, ou provém da nossa incredulidade e da nossa desordem interior, gerando morte. Então, quando nós sabemos exatamente qual é a nossa esperança, tudo que fazemos vai antecipar o céu. Tudo que fazemos vai antecipar a manifestação da glória futura. Pedro, de forma prática, o que isso significa? Isso significa que quando você sabe qual é a razão da sua esperança, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa o que você esteja vivendo, você vai manifestar de forma antecipada a realidade do céu na situação que você está vivendo. Amém? Por outro lado, sem a certeza de qual é a esperança, tudo que nós produzimos no momento de aflição é desespero, é dor, é choro, é lamento. É ou não é verdade? Sabe, minha oração nessa manhã é que nós sejamos cheios de toda a esperança. Nós temos sido muito encorajados a andarmos por fé, e essa é a nossa realidade. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé, e a fé faz manifestar aquilo que nós cremos, aquilo que já está consumado. Mas eu tive uma percepção muito clara para que sejamos cheios de toda a esperança. Para que sejamos verdadeiramente cheios de toda a esperança. Amém? Para encerrar, tudo que nós fazemos então precisa ser intencional, doutrinário, evangelístico, empoderador e prático. Intencional, de propósito com propósito, sabendo que tudo que fazemos revela o céu. Amém? Doutrinário, tudo que fazemos precisa ensinar as verdades fundamentais a respeito de Cristo, sobre quem Cristo é, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, e que nós somos coparticipantes da vitória que é dele. Tudo que fazemos precisa anunciar Cristo. Amém? Evangelístico, ter como objetivo apontar e glorificar a Cristo, fazer outras pessoas conhecerem Cristo, fazer outros virem a Cristo. Empoderador, que não fique apenas no campo da razão, mas que seja revestido de poder para fazer cumprir, porque o que a Bíblia diz em Atos é que nós seríamos revestidos de poder pelo Espírito Santo para sermos testemunhas, não é para darmos testemunha, mas é para sermos de forma prática, aonde nós formos, nos ambientes onde nós chegarmos, nós sermos testemunhas de que o Evangelho é o poder de Deus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde você chegar, ali se manifesta a realidade dos céus. Amém? E isso é evangelístico, por quê? Porque leva outros a crerem.
Quando pessoas em situações, principalmente em situações de adversidade, é por isso que a Bíblia vai dizer, quando o apóstolo Paulo fala sobre nós termos alegria em passar por todo tipo de tribulação, é meio louco, né? Como é que você vai ter alegria em passar por todo tipo de tribulação? Mas a verdade é, cara, é nesses momentos que a nossa fé é provada, quando você sai do outro lado, permanecendo, guardando a fé, perseverando, eu ia falar um negócio que me lembrou da música da Mari, o Sabor da Vitória. Quase um sabor de mel que saiu aqui. Mas o sabor da vitória, cara, de você falar assim, eu já não passo mais por isso de novo do mesmo jeito. Eu já não lido mais com isso de novo da mesma forma. Como eu cresci diante dessa adversidade. Então não é que as situações que acontecem são produzidas por Deus. O fato é, o mundo é caído, Satanás é o príncipe desse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós passamos por todo tipo de situação. Sim ou não? Jesus falou isso. Vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto estamos no mundo, existem aflições. Ponto. A questão é, o como que, diante dessas situações, nós nos permitirmos ser aperfeiçoados, transformados, provados no fogo, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente dê o próximo passo, para que a gente suba de nível. E aí você olhar para trás e falar, caramba, doeu, mas olha como isso me transformou. Só que eu só cheguei aqui do outro lado, porque aqui atrás, durante a tempestade, eu tinha uma viva esperança pulsando dentro de mim, me fazendo permanecer firme, olhando para o alvo, olhando para o Jesus ressuscitado e sabendo, isso aqui não me define. Essa realidade não é, isso aqui, o que está se mostrando, a realidade não é real. Porque o que é a realidade, a 2 Coríntios vai dizer que a nossa realidade é Cristo. A nossa realidade é Cristo. Então, quando você passa por essa situação, você sai do outro lado, muito mais forte, muito mais maduro, sim ou não? E aí é que a Bíblia vai dizer, olha, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando que todas as coisas cooperam? Quando eu sei qual é a minha esperança. E aí, não importa nada. Tudo que eu vejo ao meu redor não define quem eu sou, não define a minha realidade, porque a minha realidade é Jesus ressuscitado. Amém? 1 Pedro 1, do 17 ao 21, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação terrena, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em Jesus há esperança para a morte, há esperança para a dor,
há esperança para a temporalidade, há esperança para a efemeridade, há esperança para a deterioração, há esperança para a decomposição, há esperança para o perdido, há esperança para o cansado, há esperança para o aflito. Você pode levantar suas mãos e receber isso? Há esperança para os injustiçados, há esperança para os que choram, há esperança para os famintos, há esperança para os sedentos. Em Jesus há esperança, em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e venceu a morte, em Jesus está a nossa viva esperança. Aleluia! Onde está, a morte, tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tem um ditado popular que diz assim, né? Tem jeito para tudo, só não tem para... Tem, porque alguém na história morreu, mas levantou dos mortos. Alguém na história desceu o sepulcro, mas não encontrou decomposição. Porque, e ainda tem mais, porque o texto vai dizer assim, ó, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, opera vida no nosso corpo mortal. Eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia vai dizer que no momento da ressurreição de Jesus, foi algo tão poderoso, tão sobrenatural, que outros mortos ao redor também ressuscitaram. Você sabia disso? Tal o poder que ressuscitou Jesus da morte. Escuta bem o que eu estou dizendo. Meu irmão, em nome de Jesus, isso vai salvar você no momento da aflição. Isso vai salvar você no momento do desespero. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus da morte foi tamanho que outros mortos ao redor também ressuscitaram. Não existe milagre maior na vida que a ressurreição de mortos, do que um morto ressuscitar, do que alguém que desceu no sepulcro, do que alguém que estava em decomposição, como aconteceu com Lázaro, 4 dias no sepulcro, morto, provavelmente já começando a decomposição, de alguém nesse estado voltar à vida. Só que a Bíblia vai dizer que o poder foi tamanho que ressuscitou outros mortos além de Jesus. Mas como se não bastasse, a nossa garantia é que esse mesmo Espírito, abra os seus ouvidos em nome de Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, é o Espírito que habita em nós e opera vida no nosso corpo mortal. Eu quero te encorajar, sabe? Esse deve ser o nosso alvo constante, olhar para Jesus constantemente. Mas fato é que nos tempos de bonança a gente tende a relaxar mais. Sim ou não? Nos tempos de bonança a gente tende a dar aquela relaxada. Mas hoje eu quero falar especificamente com você. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez existem coisas que você está lutando para resolver e não está vendo esperança para essa situação. Talvez seja uma doença, uma enfermidade. Eu quero encorajar você. Sabe, seja lá qual for esse problema, ele se encerra em Jesus ressuscitado. A questão é, Jesus ressuscitado também é a nossa realidade. Nós que cremos, nós que estamos nele, essa é a nossa realidade. Amém? Então, quando a situação vier, quando de alguma forma o inferno tentar te abater, quando tudo parecer ser contrário, olha para Jesus ressurreto. Por que eu estou fazendo tanta questão de falar, olha para Jesus ressurreto, ressuscitado? É porque, pelo nosso histórico religioso, a gente tende a associar Jesus à cruz. Mas o nosso Deus não está numa cruz.
O nosso Deus não está numa cruz. O que nos garante a vitória sobre o pecado, sobre a morte, não é o Cristo que está crucificado, mas é o Cristo que foi crucificado e ressuscitou. Então, quando você pensar em olhar para Jesus, isso não estava nem previsto eu falar, mas para a gente encerrar, eu olho para o Cristo crucificado, sempre para lembrar de tudo que foi feito em meu favor. Amém? De tudo que foi conquistado naquela cruz. De tudo que Ele me substituiu ali. Mas para ter esperança diante das situações, eu olho para o Cristo ressuscitado. Sabendo que ali se encerra tudo. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua palavra que é verdadeira. Eu oro para que a palavra semeada nessa manhã encontre uma terra fértil em nossos corações. Feche seus olhos. Eu oro para que essa palavra encontre um lugar fértil para germinar. Um lugar fértil para criar raízes. Um lugar fértil para frutificar. Diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo a sua ação de tentar roubar a semente da palavra. Mas não somente repreendo o diabo em tentar roubar a semente da palavra, mas também as aflições, as preocupações, que são os espinhos que sufocam a palavra. Eu declaro que nessa manhã você vai sair daqui de uma maneira diferente. Muito mais consciente da razão da sua esperança. Muito mais consciente daquilo que você crê. Muito mais consciente da sua realidade. Muito mais consciente acerca das coisas espirituais. Muito mais consciente a respeito da mensagem do Evangelho. Muito mais consciente a respeito de quem você é em Cristo. Muito mais consciente a respeito do Espírito de vida que opera em você, que habita em você. Que haja um renovo agora. Que haja um renovo agora aqui nesse lugar. Que haja uma renovação de entendimento. Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Que a palavra que é viva e eficaz encontre morada no seu coração. E a partir de hoje, quando te perguntarem, ei, qual é a razão da sua esperança? Você se levante e diga, a razão da minha esperança é que o meu Deus, o meu Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e juntamente com Ele eu também ressuscitei, juntamente com Ele eu também ganhei vida, juntamente com Ele eu passei da morte para a vida, juntamente com Ele. Aleluia. Tu és santo, Jesus, Tu és santo, 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 santo. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Jesus. Você pode se colocar de pé?